Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Stark Experience. Eu sou Bruno Barazucci, da Stark Insurance, e hoje vamos falar sobre um tema: seguro internacional, visões e desafios no comércio exterior. Seja na importação, na exportação, sabemos que essas operações envolvem diversos atores, sejam armadores, companhias aéreas, transportadora, despachante, agente de carga, trading, seguradoras, corretores de seguros e vários outros players. E o alinhamento entre todos os envolvidos no processo é importante para a proteção da carga. Para esse painel, a gente chamou dois especialistas, né? Com a gente está o Bernardo Pedroso, sócio da Domase, que vai trazer uma visão prática de quem vive a operação no dia a dia das operações internacionais, e o Ivor Moreno, head de marinho da CAD, que vai compartilhar a experiência aí da seguradora operando com os seguros internacionais. Bom, trazendo os convidados aí para a conversa, nesse primeiro bate-papo aí, primeiro bloco de conversas, a gente quer trazer um pouco da realidade das operações de Comex, né? Bernardo, começando aí por você, que está vivendo um momento aí de muitas mudanças geopolíticas constantes, tarifação entre países, guerras, especulações de bloqueio de canais de logística, entre outros eventos, né? Na tua longa experiência aí atuando com Comex, como que você está enxergando esse atual cenário do transporte de carga internacional e quais são os principais desafios para quem trabalha nesse segmento? Olá, Bruno, é um prazer estar com a equipe Starking aqui. Olá, todos que irão nos assistir. Eu trabalho com comércio internacional há 18 anos, sou um entusiasta desse negócio e há 18 anos eu sigo aprendendo. É um segmento com altíssima volatilidade e com muitas armadilhas. E ao longo do tempo, felizmente, a gente foi aprendendo a administrar os riscos e as incertezas para mitigar um pouco a nossa exposição, porque, de fato, garantias não existem nenhuma. E é exatamente esse o tema central, que eu entendo que tem a total relevância, converge muito com a tua apresentação, e que a gente precisa aprender, dentro de um contexto tão atribulado e de tantas situações de vulnerabilidade, como estar, de alguma forma, minimamente resguardado nas adversidades que podem ocorrer. Então, você pode imaginar, ao longo desses 18 anos, já tivemos N experiências positivas e também um número significativo de experiências negativas, onde a gente, felizmente, por estar coberto com seguros, conseguimos minimizar aquele machucado que pode, em algumas vezes, ser algo muito relevante e que até pode destruir alguns negócios, como eu já tive a oportunidade de ver em outras empresas, por conta de uma falta, ou por conta de, às vezes, um descuido, comprometerem os seus negócios. Então, nós temos cada vez mais tido a atenção e o cuidado para caminhar amparado e sempre resguardado, para que a gente consiga estar sempre de olho no core business e ter a tranquilidade de qualquer coisa que possa acontecer marginal ao que nós efetivamente controlamos, tenhamos aí um apoio para poder reparar os danos e seguir em frente. E olhando assim, o cenário atual, assim, se tu pudesse, Bernardo, elencar assim, 3 desafios que você vê para quem trabalha no comércio internacional, o que você poderia compartilhar aí com a gente sobre a tua visão sobre essas complexidades que estão no nosso dia a dia? Hoje nós temos acompanhado um clima internacionalmente muito instável. E essa fala é uma retórica, mas veja que eu acabei de falar anteriormente, e desde que eu trabalho há 18 anos, a gente acompanha muito os empresários e os analistas falarem sobre o mundo está com uma crise econômica, uma crise política, e se a gente for ver ao longo da história, a gente vive numa crise constante. Então, eu entendo que a crise atual ela tem os seus gatilhos um pouco diferentes dos anteriores, né? Especialmente quando a gente fala de Brasil, mas nós estamos falando de um contexto mundial, onde isso acaba afetando muito a questão de fretes, especialmente no tocante a preço, né? E então acho que vale toda a atenção para que as pessoas tomem cuidado com as exposições cambiais, que são muito perigosas, com as contratações de frete muito antecipada, sem a garantia de preço. Para isso tudo existem ferramentas que você pode oferecer muito bem, né, Bruno? Para que as empresas trabalhem de uma forma protegida
e evitem esses riscos de ficar ao sabor das intempéries do mercado. Perfeito, Bernardo, perfeito. E direcionando mesmo a pergunta aí para o Ivo, né? Você tem, Ivo, relacionamento com embarcadores, com agente de carga, com trades, né? Então, com empresas que atuam no Comex. O que você tem escutado desses players sobre o atual momento do mercado e qual a tua visão sobre esse tema? Bom, primeiramente, obrigado aqui para a Starking pela oportunidade. Um abraço para o Bernardo por compartilhar comigo aqui desse painel. Acho bastante relevante a gente ter esses espaços aqui para discutir sobre o comércio exterior, como o Bernardo colocou. É uma operação sempre muito viva, muito dinâmica. Cada importador ou exportador tem uma necessidade específica, tem sua realidade. E a gente, como seguradora, tem a necessidade até de ouvir mais e tentar entender as necessidades dos segurados, dos clientes, para buscar solução e ofertar o melhor, a melhor cobertura possível dentro daquela operação do cliente e dentro do que é possível fazer também no seguro. Como vocês colocaram, estamos vivendo um momento aqui de mudança um pouco do que a gente tinha estabelecido como normal. A gente vive em mudança, na verdade, mas o último ano, vamos dizer assim, tem sido um pouco mais desafiador nesse sentido. Mas eu não tenho dúvida que tanto o comércio exterior, os players, né, os exportadores, importadores, agentes de cargas, freight forwarders, armadores, e nós seguradoras, como os corretores de seguro também, conseguem se adaptar a essas mudanças, trazer soluções para situações que se estabelecem, que eventualmente não estavam previstas, mas são realidades. Hoje nós temos uma situação que há exportadores preocupados com uma taxa, uma sobretaxa que está se impondo, se o seguro vai cobrir isso, com quem que vai ficar esse custo, e a verdade é que a gente não tem resposta ainda para isso, né? Primeiro que o seguro de exportação dificilmente cobre uma taxa no exterior. A gente cobre o interesse segurável do exportador, garantindo o valor que ele vendeu a mercadoria. Então, esse valor já não teria taxa. Agora, se tem uma perda de mercado por uma taxa nova, aí não é uma solução que está na condição padrão do mercado de seguro, mas é uma oportunidade que a gente vê que pode ter, a gente pode discutir com resseguradores, e de repente isso pode virar uma cobertura nova de seguro. Então, todo momento é importante para a gente entender situações e traçar as necessidades e proteções. Bom, acho que para esse primeiro bloco aí era realmente a gente contextualizar esse momento atual das operações internacionais, trazendo a visão de vocês sobre esse contexto que a gente vive hoje. Como o Bernardo comentou, as crises elas são cíclicas, então a gente, como a Brasil, né, sempre convive com crise, seja interna ou externa, e todo empresário ele tem que saber lidar e navegar dentro desse oceano um pouco Dinâmico. mais dinâmico e mais nervoso, né? Mas trazendo aqui agora e contextualizando para o universo de seguro, a gente vai agora debater sobre a importância de ter a carga protegida, ou de trazer novos enclausulados, né? Como o Ivo comentou, de a gente estar sempre escutando o cliente, vendo novas soluções. E aí, Bernardo, direcionando a pergunta para você, a Domase ela é uma importadora de grande relevância no mercado brasileiro, né? Já tem 18 anos de história, importa produtos de mais de 50 países e atende grandes empresas, né? A gente sabe que na importação, o cumprimento de cada prazo dentro da cadeia logística é fundamental para o êxito, né, e sucesso da operação. A Domase tem uma pólice de seguro internacional. A pergunta, Bernardo, é o que motivou a contratação desse seguro e qual que é a importância hoje do seguro para a proteção das mercadorias ou para a questão estratégica de negócio da Domase? Pois bem, nós como empresários sempre tivemos a premissa
filosofia de trabalharmos o mais protegido possível. Somos muito conservadores e crescemos com esse alicerce aí nos apoiando. Então, estamos muito tranquilos de que nas adversidades que podem ocorrer no mercado internacional, especialmente no tocante ao nosso negócio, que trabalha com alimentos e bens perecíveis, a gente vai estar resguardado. Não podemos nunca controlar os prazos, né, no que diz respeito à ação de terceiros, como uma greve em aduana ou como alguma catástrofe natural que possa vir a deixar alguma carga represada e a gente acabar vindo a perder a carga por conta de validade ou alguma coisa nesse sentido. Então, já tivemos oportunidade de ter que acionar seguro por eventualidades que fugiram do nosso controle, geradas por terceiros, tanto condições climáticas, como fechada de uma barra de um rio, e aí o navio omitiu, acabou indo para um outro porto, o armador não trouxe a carga a tempo, e aí acabou que perdemos a carga. Tivemos também já casos de furto em embarques rodoviários. Então, são situações que a gente está exposto invariavelmente, e o seguro de carga, o seguro internacional, é de muita relevância para que a operação esteja protegida. Nós não negociamos isso, é algo que a gente trabalha desde o começo e, felizmente, fez diferença na nossa trajetória. Acho que o teu relato é muito importante, Bernardo, né, como empreendedor, né, para incentivar outros empreendedores que atuam na cadeia sobre a importância do seguro de carga. A gente que atua no mercado acaba encontrando algumas empresas que acabam não tendo essa visão e política de proteger as cargas e acabam correndo riscos para redução de custo, né, operacional, para fazer um frete às vezes mais barato, mas a gente escuta também muitas histórias de tristes, né, de algumas empresas que tiveram situação financeira prejudicada pelo fato de não ter um seguro e ter que reembolsar o seu cliente pela perda daquela mercadoria, né? Então, agradeço aí pelo teu relato, que é muito importante para a gente criar uma cultura, né, de seguro para todas as empresas que atuam na cadeia logística, né? Ivo, a CAD sempre se posicionou desde o início da sua história, né, na questão de seguros corporativos e especialmente na questão do seguro de carga, né? E na tua visão, como que as seguradoras estão enxergando o atual cenário, né, da seguro de carga internacional? O que as seguradoras estão precisando fazer para adaptar esses novos contextos que a gente está encontrando, seja de questão política, geopolítica, ou a questão de necessidade dos clientes para atender as demandas dos seus clientes, e o que a CAD tem desenvolvido para se destacar no seguro internacional? Bom, como a gente comentou, o transporte internacional, né, o processo logístico, ele é bastante dinâmico, passa por crises, passa por situações previstas e muitas vezes não previstas. Então, falando um pouco antes do seguro, a função do seguro, eu vejo como fundamental para proteger financeiramente as empresas importadoras, principalmente, sobre a ótica da importação, principalmente, porque quando você coloca uma carga no navio, muitas empresas, muitos importadores não têm conhecimento disso, mas você assina um contrato com todos os outros importadores que estão com carga também naquele navio, um contrato de sociedade de que tudo que acontecer com aquele navio, de imprevistos e gastos que aconteçam, todos vão ter que arcar, cada um com a sua parte, né? Proporcional à mercadoria que está no navio. Então, cada um vai ter que arcar com a sua parte com gastos emergenciais que acontecerem durante a viagem. E não é incomum acontecer de viagens terem situações imprevistas e o importador vai retirar sua carga que chegou intacta, mas ele recebe uma nota do armador dizendo que ele precisa fazer um depósito de 10, 20, 30% do valor que está da carga que está ali alocado no navio, para ele poder ter acesso à sua carga. Eu já ouvi importador que não tinha conhecimento disso até receber essa notificação, alegar que isso é sequestro de bens ou alguma coisa assim, e na verdade não é. Isso é comum no transporte internacional. Quando você está com a carga no navio,
é uma sociedade entre todos. Se a viagem, se a excursão marítima tiver um problema e tiver custos extras, vai precisar ser rateado por todo mundo. Isso chama varia grossa. Então, esse é um exemplo, mas é um custo que muitas vezes os importadores não se atentam a isso, não colocam na sua conta, e isso pode encarecer 20%, 30% o custo daquela mercadoria, pode inviabilizar a operação em si. Então, esse tipo de situação está coberto pelas apólices de seguro. Você recebe a sua carga sem dano nenhum, mas você tem um custo a mais ali que não estava previsto. O seguro cobre isso. Além do dano físico, claro, quando você importa uma mercadoria, como vocês colocaram, os tempos são curtos, você já chega, a logística já está toda acertada, com o timing certo para chegar na fábrica e processar aquela matéria-prima, ou mesmo ser colocada para distribuição, quando ela já vem para ser vendida. Mas quando a mercadoria não chega, você tem um problema de não realizar aquela venda ou aquela produção. Você já vai ter esse problema financeiro, vamos dizer assim, de não conseguir produzir ou utilizar essa mercadoria. Ainda ter a perda financeira da perda do bem são só situações que pioram para o importador. Então, o seguro está aqui para ir garantindo e entendendo essas situações. Inicialmente, ele surgiu para cobrir só o bem. Hoje, a gente cobre custos e despesas, né, como eu falei, do ad valorem, ou despesas marítimas que acontecem no porto. Ele cobre também lucros esperados que você pode ter quando você importa aquela carga para revender. Isso pode ser incluído na apólice. Normalmente, a gente trabalha com até 10% do valor FOB da mercadoria na apólice, sem precisar comprovar aquele lucro. Mas se você tem uma operação em que você tem um lucro consistente ali de 30%, 40%, 60%, isso é comprovável, isso pode ser transferido também para a apólice de seguro e pode ser contratado como uma verba adicional. Então, existem N situações que é muito importante o importador conversar com o seu corretor, passar exatamente qual que é a sua operação, que portos que ele opera, de que países são originados as cargas, ou para que países vão ser destinadas as cargas. A gente teve, estamos ainda no momento de guerra ali entre Rússia e Ucrânia, e eu me lembro que quando essa guerra se iniciou em 2022, praticamente suspendeu todas as coberturas de importações originadas da Rússia ou exportações destinadas para lá. Hoje em dia, isso já está mais ou menos restabelecido no mercado de seguro, e também já conseguimos buscar segurado específico que nos procurou. A gente conseguiu colocar uma apólice que garante danos causados por guerra de viagens originadas da Rússia. É lógico que é uma apólice super especial, desenhada aqui em conjunto com o Lloyd's, o sindicato Lloyd's de Londres, que é o principal ressegurador do mundo, com condições específicas para o cliente. Custa caro, não vou dizer que a alíquota é barata, custa caro, mas é uma operação que fazia todo sentido, o segurado precisa se proteger. Então, existem no mercado internacional, não só brasileiro, bastante soluções e todo tipo de cobertura. Até atraso na operação fabril, por exemplo, a fábrica ficou parada, o lucro cessante por uma não chegada de uma matéria-prima. Existe cobertura no mercado de Londres que a gente pode desenhar para um segurado específico, pode trazer isso para o mercado brasileiro. E a vantagem que a gente tem é que o seguro internacional de carga, ele, como ele próprio, pela dinâmica dele, diz, ele é internacional, então o mundo inteiro consome, não é uma característica só do Brasil ou de uma região do mundo, não, o mundo inteiro troca mercadorias. O seguro até se originou da garantia de navios que saíam da Europa para buscar mercadorias nas Índias, na Ásia. Então, a origem do seguro também vem da viagem internacional. Então, a gente tem muita condição, muita especificidade no mundo disponível que a gente pode buscar para um cliente específico, que a gente pode trazer aqui para o Brasil, tropicalizar, mas é questão de, isso, sentar com o corretor, explicar a operação,
entender como um investimento mesmo de tempo e de recurso, para que a operação fique muito bem protegida e você não tenha o pior dos dissabores, né? Que é ficar sem carga, ficar sem mercadoria e ainda ter um prejuízo financeiro. Eu acho que você trouxe uma visão bem ampla sobre a questão da importância do seguro e como que a companhia consegue se adaptar, trazendo alguns casos, inclusive reais, de enclausulado, de cobertura. E acho que um depoimento super importante sobre a importância do papel do corretor na questão de customizar a pólice para o seu cliente, né, Ivo? E aí, olhando já para o futuro, né, a gente já falou sobre o contexto, falou sobre o seguro, falou sobre os desafios. Olhando para o futuro, e aí, direcionando a primeira pergunta para você, Ivo, como que você enxerga o futuro do seguro de carga internacional no Brasil? Você vê alguma novidade que pode ser implementada pelas seguradoras nos próximos anos? Seja do ponto de vista tecnológico, de produto, de atendimento, enfim, como é que você vê essa operação para os próximos anos? Então, como eu disse, é um seguro que ele não é só do Brasil, né? Então, o mundo inteiro pensa ele, sofre com situações dele. O agente de carga aqui no Brasil sofre o que o agente de carga na China sofre, o que o agente de carga na África do Sul sofre, o armador, o importador, todos eles compartilham de dores similares ou específicas também. Mas o que eu vejo que muitas vezes incomoda cada vez mais os clientes, e que eu vejo que é um passo que o seguro internacional vai dar, está dando aqui no mundo inteiro, inicial ainda, mas eu acho que esse é o próximo, a próxima grande cobertura, para atraso na chegada da carga, sem ter um dano físico à carga, ou se ter um acidente com o navio ou algum problema específico em algum lugar, né, algum acidente ou alguma coisa. Não, simplesmente um atraso, que a gente, isso é uma coisa tão comum no comércio exterior, mas com os tempos cada vez mais enxutos e controlado cada vez mais por IA, a gente sabe exatamente onde está a carga ali na China, quanto tempo vai chegar aqui, a indústria já está se programando para chegar daquela carga e atrasar 24 horas, 36 horas, é um custo que hoje ele não tem uma cobertura, mas ele afeta, né, as indústrias como um todo. Então, sobre o clausulado do atraso de carga, eu andei olhando alguns, então eu não sei como vai chegar no Brasil, como é que a gente vai testar, mas eu acho que esse é o futuro aqui que a gente tem de cobertura nova. Como é que a gente vai dar uma garantia, né? Como é que a gente vai conseguir cobrir essa perda financeira para o cliente desse atraso? Isso é muito relevante para as indústrias, mas também é um mundo desconhecido para as seguradoras, né? Então, por isso, toda essa cautela de como vai ser feito isso ou não. Eu vi um clausulado que ele é meio como se fosse um seguro paramétrico, né? Parecido com os paramétricos agrícolas. Pode ser que seja dessa forma, mas eu acho que os próximos anos a gente vai ver isso crescer, algumas apólices de testes e quem sabe isso se disseminar também entre os importadores. Muito interessante, eu acho que isso pode ser uma tendência para o seguro de carga internacional, Ivo. E acho que você compartilhar já essa visão, né, agora no Stark Experience, eu acho que é uma maneira de começar a criar esse insight, essas possibilidades aí para todo mundo que atua no mercado. E, Bernardo, falando sobre a visão de futuro para quem atua com Comex, o que você está vendo como tendência, né, para os importadores e exportadores? O que você acha que é as próximas novidades que podem vir aí para agregar para a operação de logística internacional? Pois, muito bem. Agradeço inicialmente aqui ao Ivo pela contribuição, porque realmente, ouvindo ele falar, só corrobora e reforça ainda mais as nossas convicções de que estamos e viemos atuando de forma correta nesse cenário tão conturbado que é o que o mercado internacional nos apresenta, né? Então, nós estamos muito empenhados em seguir diante das adversidades que temos, de olho nas tendências e trazendo para a empresa, para o dia a dia,
tudo que pode ser implementado para melhoria e para acompanhar as novidades que o mercado vem apresentando. Nós embarcamos mercadorias da Rússia, contamos com o seguro que o Igor trouxe aí. Então, você sabe muito bem, né, Bruno? A gente faz conta e administra a empresa de uma forma muito responsável. As despesas que o empresário tem para seguro de carga são mínimas. Elas não comprometem nenhum negócio. Se o negócio tiver que tirar o seguro de carga da conta, ele não para de pé. Então, é algo que realmente é meio que cultural, de achar que o seguro é desnecessário. Mas a hora que o problema vem, aí vem o arrependimento. Então, eu, como usuário de seguro, como empresário e dependente dessa ferramenta para poder dormir tranquilo, recomendo fortemente que, independente de quem for, faça um aconselhamento, faça um planejamento de seguro, utilize as ferramentas que estão no mercado e torço para que, assim como o Igor falou, das ferramentas novas que tem vindo, a gente consiga explorar mais, de uma forma mais fácil e ainda mais baratas, o seguro dos lead times. Esse é realmente o maior calcanhar de Aquiles, não só para quem trabalha com a mercadoria com prazo de validade, mas também para aqueles que fazem uma cadeia de logística just in time, onde precisa contar com a chegada daquela carga para poder dar seguimento numa linha de produção ou algo parecido. Então, fica o meu depoimento, a minha recomendação, porque realmente é algo muito sério. Bom, nosso painel está chegando ao fim. Quero agradecer, Ivo, obrigado, Bernardo, pela participação de vocês. Obrigado a você que está assistindo o Stark Experience. Siga acompanhando a nossa programação e que leve daqui o conhecimento que foi compartilhado pelos nossos convidados e que gere insights e gere também oportunidades para você refletir sobre a importância do seguro de carga internacional nas suas operações e que possa trazer conteúdo relevante para você e para todo o seu time. Obrigado e nos vemos nos próximos conteúdos.